Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermude Marim e a todos os ministros e irmãos nos diferentes países. Hoje, 1º de março deste ano de 2023, é realmente uma bênção e um privilégio poder saudar-lhes a todos e também aos que estão reunidos no dia de hoje, nos diferentes países, que desde ontem estão reunidos nesses dias onde grandes coisas aconteceram no programa divino, tanto no céu como na terra. E estive conversando alguns minutos do que é a adoção dos filhos de Deus e o que é entrar nesse desespero. E na conversa que tive ali com um dos irmãos, nós gravamos esta partezinha, foi como que uns 5 minutos, mas não tinha uma introdução nem nada, senão que foi algo que Ele nos deu ali e desejava, pois, compartilhar com vocês. E como não tinha um começo e nenhum final, foi algo que foi gravado e depois, quando vimos o conteúdo do que se falou e que ficou gravado, pois vimos que era conveniente que os irmãos também ouvissem e fosse de bênção para todos. E por isso estou fazendo esta pequena introdução dessas palavrinhas que foram gravadas há algumas horas atrás. E eu queria ter uma parte de introdução aqui dessas palavrinhas que se falaram, já que hoje também é um dia muito especial para nós. Portanto, vamos às Sagradas Escrituras, no capítulo 16 de Mateus, no versículo 1, e assim temos aqui uma base da Escritura, onde nos diz: aproximando os fariseus e os saduceus para tentar-lhe, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Vejam, primeiro, a Escritura nos mostra aí que foram onde estava Jesus para tentar-lhe. Nem sequer queriam conhecer de Deus e nem do que Deus estava fazendo, senão que tinham em seu coração, ou seja, tinham a Deus ali em carne, o qual discernia os pensamentos e as intenções do coração dos saduceus e fariseus, e estava ali o discernidor, o que discerne os pensamentos, e ele já sabia antecipadamente para que vieram a ele, para tentar-lhe. Ou seja, que quando está a palavra encarnada no meio da raça humana, tudo fica exposto à luz. Tudo fica conhecido e tudo fica gravado nesse livro das memórias, onde fica ali registrado tudo. E assim ninguém pode dizer: é que eu não disse nada e não fiz nada. Mas vejo que até as intenções do coração também ficam gravadas ali, pelo qual cada um prestará conta.
Agora vejam que, sendo ele a palavra, o verbo, ali no meio do povo hebreu, ele sabia para que era que tinham vindo onde Jesus estava. Diz, para tentar-lhe. Continua dizendo, mas ele respondendo lhes disse, quando anoitece, dizeis, há bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Vejam, ele se foi do meio dessa gente hipócrita, do meio deles, e também conhecendo as intenções que tinham. Não pode estar, Deus não pode estar, a sua palavra, no meio de pessoas incrédulas, e tampouco se mostraria sinais a eles, porque a intenção é sempre outra. A intenção daqueles que vão para tentar a Deus. E o tentar a Deus é algo de hipocrisia. Agora os sinais nos céus sempre estão mostrando tudo o que Deus estaria fazendo na terra, e tudo o que Deus estaria cumprindo no meio do seu povo, o qual é o cumprimento do que Deus estaria cumprindo com a vinda do seu mensageiro em cada era e em cada dispensação, no meio desse povo. E o povo estaria recebendo o cumprimento das Escrituras que falavam desse tempo, como foi no tempo da primeira vinda do Senhor. Todos os que falaram da vinda do Senhor em sua primeira vinda, que falaram que apareceria no meio do povo hebreu o cumprimento da vinda do Messias, e apareceu em Jesus de Nazaré. Veio a ser essa palavra já vivificada, vindicada, no meio do povo. Veio a ser a realidade do que falaram os santos profetas de Deus do Antigo Testamento a respeito à vinda do Senhor, a vinda do Messias, no meio do povo hebreu. Mas muitos não podiam ver e entender o que os profetas falaram, e tampouco entenderam este sinal no céu, que foi a estrela de Belém. Agora vejam o que ele nos escreve aqui em um estudo do qual faz referência aos sinais. Ele escreve: a pessoa que está esperando a vinda do Senhor tem que ver e entender os sinais dos tempos sendo feita realidade. Ou seja, que não é apenas ver o sinal no céu, por exemplo, ver a estrela de Belém ali, não é apenas vê-la, mas entendê-la, ou seja, vê-la e entendê-la, ou seja, vê-la e depois entender isso que foi mostrado no céu, e vê-lo e entendê-lo
feita realidade esse sinal na terra. E assim aconteceu na primeira vinda do Senhor. Agora todos esses sinais nos céus que aconteceram, o qual agora, nesse tempo final, um dos sinais, como nós falamos em alguns dos estudos anteriores, que os sinais no céu, ele coloca que são os satélites, OVNIs, aviões, foguetes, etc. E na página 14 da mensagem sinal do tempo, o sinal do tempo do fim, agora vejam como tudo isso são sinais que vemos nos céus, os quais nos mostram o que estará acontecendo na terra e as coisas que estarão acontecendo antes de começar a grande tribulação. Vejam na mensagem que acabamos de ler, essas porções da página 14 desses escritos que diz ali, Senhor, sinais nos céus, nos satélites, OVNIs, aviões, foguetes, etc. Nós lemos isso nesse dia na página 14 e na 15. E estivemos vendo nesses dias também, desde o Cabo Canaveral, que foi lançado esse satélite, e o vimos aqui em Porto Rico, foi visto e em muitos lugares foi visto, e vejam, como tudo isso são sinais que os profetas de Deus, como o reverendo William Branham nos falou, que estaria acontecendo nesse tempo final. E cada vez se tornam mais comuns todos esses avistamentos, como os OVNIs, e tudo isso são sinais que nos mostram que está a ponto de se cumprirem tudo o que Deus prometeu. Quando viram todos esses sinais nos céus, algo estaria por se cumprir nesse planeta Terra, o qual, se enumerarmos os maiores eventos que estariam acontecendo, é a ressurreição e transformação de nossos corpos. Agora vejam, aqui na página 18 dessa mensagem, diz: escutem, amigos. Este é o irmão Branham. Escutem, amigos, agora mesmo, quando estivemos tomando um tempo para passar com o nosso Deus e dar todo o nosso tempo a Hollywood, todo tipo de coisas que temos introduzidos à igreja. Tivemos desnudado as mulheres e lançado ao espírito das igrejas. Agora ele vem falando de quando tomaram ali os utensílios do templo, usar as taças, as vasilhas, ali para o vinho, nesse tempo que usaram tudo isso para, diz, os copos do templo, desde Jerusalém, os usaram para beber vinho e todas essas coisas. E tudo o que aconteceu ali, nesse tempo, e ele vem falando isso tudo, mas para não ler toda essa parte. E aí o irmão Branham continua, onde une isso com o que tem estado fazendo os Estados Unidos da América. Diz: temos despido as mulheres, temos lançado o espírito da igreja. No meio disso tudo, Rússia tem estado preparando satélites e a escritura está na parede. Ou seja, tudo aquilo foi no tempo de Daniel. As nações estão revoltas. Uma hora depois chegaram ali os soldados e se apoderaram das suas cidades, de suas casas e mataram o seu rei. O que tinha acontecido? Veja, aí está unindo essa parte já da escritura de Daniel e também entrelaçando-a com os Estados Unidos
O que aconteceu, o que tinha acontecido, como nessa hora, se um satélite desses parasse sobre o estado de reticências, o que o Pentágono faria, que estão todo comocionados com isso? O que fariam? Vocês ouvem as notícias e leem os jornais e eles não sabem o que dizer sobre isso. Essa noite, Rússia está fotografando tudo desde um satélite e eles não sabem o que fazer. Está tudo convulsionado. Observem, se tivessem tomado mais tempo com Deus do que nas coisas podres que estão fazendo, não estaríamos assim. Mas vocês veem o que aconteceu. Escutem-me, para essa hora, amanhã à noite, ou melhor, não terá nada que possa parar. Desembarco após desembarco. Havia aviões atrás de avião, carregados de soldados russos, que chegariam aqui, pegariam as mulheres e as violariam nas ruas, fariam o que quisessem. Virão e, se gostarem da sua casa, os expulsam dali. E isso é tudo. O que você faz? São homens ímpios e bárbaros que não sabem nada de Deus e muito menos lhes importa. Vocês se perguntarão, Deus faz isso? De acordo com a sua Bíblia, é assim. Ele tem um lapso de castigo quando o seu povo não obedece. E é assim também com o programa divino enquanto a Igreja do Senhor e aos grupos onde estará sendo impactado também o mundo, os perdidos e as fátuas, porque a igreja noiva está sendo impactada por esta terceira etapa. Porque para ela e por ela é que ele vem. Ele vem por sua noiva. Quando os judeus o vejam ao ele vir, e ele dirá, este é o que nós estamos esperando, diz, mas ele não vem por eles. Por que diz que ele não vem por eles? E eles são os eunucos, eles são os que servirão a noiva no milênio, porque eles têm que passar pela grande tribulação, e aí Deus lhes dará vestimentas brancas, vestiduras brancas a eles. Ou seja, não os leva à ceia das bodas do Cordeiro, eles têm que ficar. Portanto, a terceira etapa está impactando, já está impactando a igreja noiva. Ou seja, se vamos esmiuçar mais o que significa esta oração, que diz que vai ser para a noiva, as fátuas e os perdidos, aí nós podemos esmiuçar isso e dizer, a terceira etapa é para ti que me ouves. A terceira etapa é para a noiva, isso é dizer, a terceira etapa é para você que me ouve, que clama, que deseja que ele o leve. Vê? É esse desespero que a noiva já está tendo, que embora ainda estamos nesses corpos terrenos e que estão passando por este tempo de preparação, mesmo com todas as lutas e as provações, neste mundo gentil, dentro está um clamor, dentro está esse desespero que neste campo espiritual já está sendo ouvido por Deus. Porque se não estivesse este clamor pelo povo a Deus, Deus não teria enviado nesse tempo os trovões para dar a conhecer a fé de rapto. Ou seja, que ao Deus enviar o cumprimento da terceira etapa, o qual é a revelação do mistério do sétimo selo, a revelação da segunda vinda do Senhor, do Filho do Homem com os seus anjos,
para Deus enviar e cumprir o que foi mostrado ao reverendo William Branham na visão da carpa, onde ele disse que estaria sendo ensinada as taças, as pragas, as trombetas, ou seja, estaria pregado isso tudo, sendo ensinado, e também estaria falando, proclamando o dia de vingança do nosso Deus, ou seja, que para cumprir isso, no meio da igreja, já tendo no meio dela esta grande carpa catedral, é porque já tem que ter um povo desesperado por isso. E cada vez, cada dia, esse povo se desespera mais, e passa um dia e se desespera mais. Vê? E esse clamor já está chegando à presença de Deus. Como chegou o clamor do povo hebreu aos ouvidos de Deus. Ouvi o seu clamor e vi a pressão com que os egípcios os oprimem. Vê? Houve esse clamor, houve esse desespero e Deus ouviu. E é assim, nesse tempo, neste terceiro êxodo, onde o povo está desesperado por partir, por ir, mas nesse desespero, e no meio desse desespero, Deus adota o seu povo e cumpre tudo o que falta por cumprir nessa terra, estando nesses corpos, e depois acontece a ressurreição e depois a transformação, e nós vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que porquanto o povo escolhido de Deus, a noiva, tem estado sendo impactada por esta terceira etapa, Deus então se comprometeu com a sua palavra de que lhes daria a fé de rapto. E tudo isso já está sendo cumprido no meio da igreja noiva. Ou seja, que definimos essas palavras e as colocamos mais simples e as colocamos como indivíduo, ou seja, em ti que me ouves, Deus está te dando o que tu estás pedindo. Se tu pedes a adoção, então tu vais receber o que tu estás pedindo, porque Deus prometeu. Portanto, está pedindo conforme a palavra, conforme as promessas que ele disse que estaria cumprindo no meio da sua igreja, em uma grande carpa catedral. Se ele disse que a fé de rapto ele daria ali, pois então a fé de rapto tem que ser cumprida aqui. Não pode ser de outra maneira e em outro lugar, senão que tem que ser nesta grande carpa catedral. Ou seja, que não pode ser fora do que Deus já prometeu. E esse desespero que entrou à igreja noiva, ou escolhido, as virgens prudentes, é porque já chegou o tempo de irmos à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, e esse tempo no qual isso vai acontecer já é o tempo onde o povo de Deus tem que estar preparado, tem que estar pronto. E antes que chegue esse tempo, temos que estar nessa etapa de preparação. Agora vejam que o Senhor tem ali um laço de castigo, como o irmão Branham disse ali, quando o seu povo não obedece. Ou seja, que lembrem que Deus é um Deus de amor, mas também é Deus de fogo consumidor. Ou seja, Deus também castiga, e castiga os que amam. Ou seja, a correção nesse tempo final é uma correção em amor, porque Ele nos ama e Ele deseja que cada um de nós estejamos alinhados, sem sairmos do compasso para receber das suas bênçãos. Agora, aquele
que não se alinha e não obedece ao programa divino e ao que Deus está fazendo nesse tempo final, eles terão então que prestar conta com Deus. A Virgem prudente, a nós, o que interessa é continuar nos preparando e continuar clamando por essa adoção. Ou seja, que isso já é algo íntimo entre Deus e você. Isso é algo que Deus está preparando com o indivíduo. Ou seja, que tudo o que Deus está fazendo nesse tempo é algo muito, mas muito privado entre Ele e você. E Ele está comprometido em sua palavra para dar o que você está pedindo, porque estamos pedindo baseados. As promessas, agora continua dizendo, nós paramos um pouquinho aí para conversar essas coisinhas que vão com esses 5 minutos que foram gravados, e aí vai complementar algo. Veja, agora continua dizendo, se a Rússia fizesse tal coisa e dissesse, renda-se agora. Ou seja, o que o Pentágono faria? Teríamos que nos render. A única coisa lógica que poderia ser feita era se render. Eles estão ali em cima e não podemos fazer descer. Tem suas armas apontando para nós, com 3 ou 4 de suas bombas, se ajeita tudo. Irmão e irmã, o país está convulsionado, os países estão convulsionados nesta noite ao ponto que não sabem o que fazer. Um grande escritor disse outro dia que entre nossa sabedoria e a loucura total só tem um elo. Pesado foste na balança e fosse achado em falta. Essa escritura na parede ali de Daniel. Uma nação cristã em termos de rock and roll e todas essas coisas ímpias que fazemos, por onde seria pesada? Tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Aos tais edita. Eles eram muito religiosos e chamaram ali seus bispos e cardeais, eram religiosos e diziam, somos religiosos, mas com um tipo de religião errada. Religião significa uma coberta, e você poderia estar coberto com a igreja batista, presbiteriana, metodista ou pentecostal, mas o que tem que ter é estar coberto com o sangue do Senhor Jesus. Este é o preço original, estes sinais seguirão os que creem. Cristo está aqui. Há 2 anos atrás tivemos o privilégio de visitar a Índia. Prestem atenção e vejam a Escritura. Aonde estamos? O que vai acontecer, irmão Branham? Não vai nos deixar até aqui? Sim, eu vou dizer. Virá algo horrível para todos vocês que estão fora do sangue. E lembre que o sangue estava no batente nos postes das portas ali no Egito, porque a morte passaria e o que não parasse seria morto. Todo primogênito. Agora vejam, algo terrível, horrível, diz aí. Vai acontecer. E o que vai acontecer, irmão Branham? Nós somos cristãos que vivemos em santidade e cremos em Deus. Permita-me dizer-lhe, querido amigo, que você irá antes de que esse momento chegue. A Bíblia nos ensina que a igreja será raptada antes da tribulação. Vocês sabem disso? Todo mundo sabe que Jesus disse, como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. E nos dias de Noé, não caiu uma gota de chuva desde o céu até que Noé teve entrado na arca. E nos dias de Ló, não caiu fogo do céu até que Ló saiu de Sodoma. Não poderá cair uma bomba até que a sua bendita igreja não seja ressuscitada e raptada para ver o seu Senhor. Ou seja, vê que as bombas atômicas, isso não cairão até que a igreja seja ressuscitada e seja raptada. Se a destruição está tão perto, que tão perto estará a vinda do Senhor? Porque isso tem que acontecer antes da destruição e o aniquilamento. Tem que acontecer. Podem ver a Escritura na parede? Aqui estamos. A Escritura no céu.
e cabote sobre a igreja, que significa o Espírito do Senhor se foi. Onde estamos? O que é que acontece? É um momento horrível. Agora, vejam, um pouco mais adiante, nessa mesma página 20 abaixo diz: espero que não me considerem um fanático. E se eu sou, não sei nada disso. Eu creio ser servo do Senhor Deus. Depois destas coisas tremendas que Ele lhes disse sobre o tempo do fim, lembrem que Jesus permitiu aparecer no final da era gentia e fazer a mesma coisa que fez quando se apresentou diante dos judeus. Como fez? Discernindo os seus pensamentos e dizendo-lhes onde tinham estado e outras coisas assim. Correto. Quantos sabem que isso é verdade? Isso foi o último sinal antes da destruição. Nesta noite, aqui está o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus em forma de Espírito Santo. Se foi fotografado, foi pego em fotografia, que é a coluna de fogo. Todas essas coisas científicas estão como nos dias de Babilônia. Estamos no tempo do fim. Ele sabe tudo sobre você. Crê nisso? Agora vejam que todos esses sinais que estiveram ocorrendo desde, digamos, desde 1963 para cá, e muito especialmente este sinal de 28 de fevereiro de 1963, e todos os sinais que estiveram acontecendo e ainda os que faltam, porque vejam que o irmão William, no domingo, nos falou que nós tínhamos, ele dizia que não sabíamos se mais à frente ainda haveriam sinais nos céus. Ou seja, que no céu Deus sempre mostra tudo o que está acontecendo na terra e estará acontecendo na terra. Porém, a pessoa tem que saber e conhecer que não é apenas ver os sinais nos céus, senão que é entendê-los e conhecer o que estão mostrando com estes sinais. Ou seja, ver a realidade. Vejam, em uma anotação, ele colocou e pôs uma anotação que fala, diz: em uma caixa de biscoitos tem a foto dos biscoitos e a letra, ou seja, do lado de fora na caixa. Em uma caixa de biscoito tem a foto do biscoito, dos biscoitos, e escrito, mas dentro está os biscoitos, o real, o que alimenta, o que foi vivificado, o que foi vindicado, cumprido. Disso testifica a letra e a foto dos biscoitos. É assim a Bíblia e o seu cumprimento. E também escreve ali uma anotação: e assim são os 7 selos. E escreve também: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora vejam, como tudo o que foi falado na Bíblia e também nos 7 selos, a pessoa tem que ver o interior, ou seja, ver os biscoitos, ou seja, ver o real. Não ficar com a foto e a letra, se não ver o cumprimento, o que Deus estaria vindicando, vivificando, fazendo o real. Isso que essa caixa de biscoito estava anunciando. Não vai conter apenas a caixa de biscoito, a foto e o rótulo, e não comer o que tem dentro, que é o que alimenta, os biscoitos. Tem muitas pessoas que têm a caixa de biscoito, a foto e o rótulo, mas não entrou por esta porta, ou seja, não abriu a caixa de biscoito para entrar e comer o que tem dentro. Disso pode-se falar, é muito extenso, que é o real do que fala a foto e a letra. E nós estamos comendo esse maná escondido, que está dentro dos selos.
Ou seja, que estamos comendo tudo que foi falado na Bíblia e tudo que foi falado nos selos. E ainda mais, estamos comendo o que está atrás do livro. E agora tudo isso vemos cumprido nesse tempo e continuaremos vendo cumprido até que cada um de nós obtenhamos essa promessa da adoção. Porque o comer desse maná escondido nos dá o direito a sermos adotados. E é do que está se falando nesse tempo final, sob os ministérios de Moisés e Elias, sob o ministério de Jesus, ou seja, que é Jesus, o Espírito Santo, o Cristo, o qual está no meio da sua igreja, dando-nos a conhecer tudo o que precisamos para obter esta fé de translação. O irmão Branham disse ali, com o que temos agora, não temos fé suficiente para a cura divina, muito menos para o rapto. Ou seja, que é preciso, diz, esses 7 trovões para despertá-lo. Ele mandará, ele prometeu. E isso é o que ele está nos dando neste tempo. E para você que me ouve, essa promessa é para que recebas o alimento que precisas, porque estás clamando, estás pedindo por essas promessas que sejam cumpridas em tua vida. E Deus vai cumprir. Mas continua pressionando, como o irmão diz, continua perseverando, porque logo receberás essa promessa. Ou seja, logo estarás obtendo esta promessa para assim logo realizar no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor, no meio desse planeta Terra, tudo correspondente a esses 6 meses que ele desceu do Monte da Transfiguração. E agora, esse tempo representa um tempo no qual estaremos aqui nesse planeta Terra, estando nesses corpos, e representa também este tempo de 30 ou 40 dias, porque a Escritura tem múltiplos cumprimentos, mas nos interessa irmos ao passo, não nos adiantar e nem atrasar, senão ir ali, no compasso. E ali, nessas palavrinhas que eu gravei algumas horas atrás, que nós gravamos, que eu também queria compartilhar com vocês, vai ter ali um pouquinho mais disso, do que é a adoção. Assim que haverá, vão ver que o áudio não está cortado, porque é uma gravação que nós vamos colar, somar com essa, colocar junto, e continua ali a gravação falando desta fé que tem que ter a igreja noiva e também que estaríamos conscientes de que também não vai ter necessidade de que as pessoas tenham fé para entrar ali, ao quartinho. E todas estas coisas que nós estaremos vendo à medida que Deus vai desenvolvendo o seu programa no meio da sua igreja. Agora a nós corresponde continuarmos nos preparando para a adoção, pelo qual temos que entrar em desespero cada vez mais e mais. E estamos, porque a pessoa já sente esse clamor do povo e já sente o desejo de que o povo de Deus esteja clamando por sua adoção. Você vai receber aquilo do qual você está pedindo e está esperando. Se você está esperando outra coisa que não seja adoção, mas Deus vai cumprir isso, mas quando cumpra, aí o que vai ouvir é: porquanto não ouvistes minha voz, no cumprimento do que eu disse que cumpriria no meio da igreja, pois ficarás na grande tribulação. Agora, os que estão esperando a sua adoção, ali vai ser dito a eles: o que estará ali
dirá a cada um: entrem no gozo do Senhor que foi preparado para vós. Servo bom e fiel. Ou seja, que aí virão palavras de bênção para todo aquele que esteve se preparando, esteve ouvindo e esteve recebendo essa palavra, essa voz de trombeta que estaria preparando a esse indivíduo. Cada um vai receber o que está esperando. O que você está esperando nesse último dia? Podemos dizer: eu estou esperando a minha adoção. Eu estou esperando que esta última palavra seja falada. Eu estou esperando que me dê, Senhor, o que eu preciso para logo ser adotado e assim poder trabalhar Tu através de mim, que eu seja um instrumento Teu nesta obra tão gloriosa que estará sendo realizada e assim poder permitir-nos ver até essa sexta dimensão, o qual estará sendo aberta para a igreja noivos escolhidos e nós, ao vê-los, quando eles ressuscitem, nós sermos transformados. É um momento que será tão e tão glorioso, o qual desejamos que seja logo. Assim que vamos colocar aqui como tema os sinais dos tempos sendo feito realidade. Que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. E lembrem que nesta próxima saudação, ou seja, nestes próximos 5 minutos, vai ser os que nós gravamos assim, agorinha. E que vimos que é bom que o escutem, ou seja, que apenas olhem uma introdução de 40 e pouco, vamos ficar por aqui. Quanto tempo gravando? Já levamos 42 minutos, ou seja, uma introdução de 42 minutos para 5 minutos do que se falou agorinha. Tomou um pouco mais tempo introduzir esses 5 minutos do que falamos agorinha. Agora vejam, observem. Tomou esta conversa do arcanjo Gabriel, a Virgem Maria ali tomou talvez um tempinho pequeno, curto, e a obra de Jesus, observem aqui, tomou muito mais tempo esta conversa angelical do arcanjo Gabriel com a Virgem Maria, que é a igreja noiva desse tempo final, tomou mais tempo. E o tempo que tomará o cumprimento vai ser mais curto. Bom, que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde e sigam em frente, continuando ouvindo a voz de Deus, a voz que está nos preparando com a mensagem, com a trombeta final para a nossa adoção, os sinais dos tempos sendo feita realidade. Tu, com a necessidade que tem de tua família, há um tempo eu tinha levando ali para que Deus operasse. Quando tira ali dos anciãos sofrendo e leva ali. Ali não terá fé suficiente ao nível tão alto que tu crê que levando na hora ali vai ser curada, porque ainda tem a pessoa sofrendo ali no lugar e está orando pela pessoa que faz, não tem como cuidar dela. Vê? Eu tenho ali um cheque e ao invés de hospital, por que vai ali? Pede oração. Vê, isso vai chegar ainda. Agora está entrando tudo que as pessoas estão chamando e dizendo e pedindo oração, porque a pessoa vai ser operada e vai intervir e queremos que tu ores por eles para que tudo saia bem, porque uma palavra tua vai fazer uma diferença. Isso não acontecia antes. Mas para você ver o entrelace que já está vendo os escolhidos, mas o mundo, tu não vê pessoas procurando para a cura
de seu ente querido, do seu ente amado no físico. No espiritual, veja como nós estamos procurando esta cura espiritual, porque é a adoção que vamos obter e depois a obteremos fisicamente. Mas primeiro procuramos a espiritual, mas há alguns que não estão procurando essa cura. Portanto, não vão encontrar em nenhuma mensagem passada com o mensageiro passado, vão encontrar no presente, com a mensagem atualizada, este monte da transfiguração atualizado. E assim mesmo é com o mundo. O mundo não está procurando cura espiritual e tampouco, muito menos a física. Ou seja, que a cura, essa que vai haver, este avivamento completo, neste nível tão alto de fé, é de quando já aconteça esta necessidade mundialmente, que já estejam à mercê dos elementos, desde a noiva até o mundo completo, então vão procurar de Deus. Nós não estamos nos adiantando buscando a cura espiritual primeiro. Nós estamos nos adiantando nisso, procurando a adoção e depois a transformação. Mas buscar a cura física, depois o mundo, se não se preparar para a adoção, então vejam, estarão procurando cura física, mas nós procuramos os dois. Já temos a espiritual, que é o corpo teofânico. Mas com isso não basta. Ainda tem uma forma e ali uma chave para obter este corpo eterno glorificado, que é a adoção. E é disso que está se falando agora, claramente. Não pode pular. Não pode pular do novo nascimento, porque ele disse que nem todos que nasceram de novo passam ao rapto, ou seja, que se é assim tem que ter algo que una o corpo teofânico com o rapto, com o corpo glorificado. Isso é a adoção, não pode ter outra coisa que não seja a adoção. Porque Jesus foi adotado e ainda esteve neste corpo terrenal e foi direitinho ao Calvário. Vê? Ou seja, que cumpriu a obra estando adotado. Nós cumpriremos a última obra estando nesses corpos, mas a finalidade é termos o corpo eterno glorificado. Esse desespero que nós temos agora para buscar a adoção, o mundo não a tem, nem o mundo denominacional e tampouco o mundo, os perdidos. E o desespero é a adoção para obter o corpo eterno e glorificado, tampouco o mundo denominacional terá e tampouco os perdidos terão. Vê? É sempre tempo de desespero para receber as promessas de Deus. Não pode ser um tempo de conforto, de comodidade, de tranquilidade, porque aí nesse tempo não vai procurar em desespero isso. E então, no campo espiritual, os únicos que estão nesse desespero para obter isso somos nós. Mas por isso eu te dizia, como o mundo não tem esta fé tão alta de poder levar um ente querido a uma igreja ou algo assim, digamos, para que se ore por ela. Isso diz que os milagres já deixaram de ser, os milagres já passaram. Isso é fanatismo. Vê, tem que entrar então a Terra, o mundo em uma catástrofe de tudo que vai estar acontecendo para então poder entrar esse desespero e essas pessoas então poderem ir ali com a minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio, meu filho, meu irmão, tirar do hospital e levar diretamente a grande carpa catedral para que seja curada. Veja, por que não levou agora, antes que caia o juízo divino? Antes que esse tempo de apertura venha, por que não traz agora? Vê, onde está a fé agora do ser humano? Não está, não a tem. É por isso que ele diz, quando vem o Filho do Homem, achará, pois fé na terra? Não, não achará. A fé está sendo dada agora, é agora que está sendo dada a fé. Por isso, os escolhidos estão nesse desespero para serem adotados, para obterem esta adoção, e tendo a adoção, aí já não importa o que aconteça. Eles já estarão bem preparados para receber então esta bênção do corpo eterno e glorificado quando vejamos ali. Não pode ser de outra forma, porque se não foi diferente ou se foi de certa forma, no primeiro êxodo, no segundo êxodo tem que ser da mesma maneira. Não pode ser de outro jeito. Tem que ser dessa maneira.